Olá a todos no programa. Eu estou aqui a fazer esta filmagem a caminho do sul de Portugal, daí esta paisagem atrás de mim. Eu não penso que a questão do feminismo se possa reduzir a uma batalha entre homens e mulheres. Acho que se nós tivermos essa visão, não vamos conseguir resolver o problema central da desigualdade, que é um problema real no mundo inteiro e em países mais pobres como a Índia ou como o Bangladesh ou na Ásia, na Arábia Saudita, nós assistimos a situações de uma gravidade pré-capitalista, quer dizer, o comportamento dos homens face às mulheres é absolutamente bárbaro. Também em países ricos a desigualdade continua a ser uma questão central e isso vê-se particularmente em todo, não há um único país no mundo que possa dizer que existe salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. Porém, quero lembrar aqui, eu sou historiadora de profissão, que houve muitas mulheres a lutar pela igualdade ao longo da história do século XX que não eram feministas. Aliás, duas grandes amigas, Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin. Clara Zetkin vocês conhecem porque é ela que propõe a celebração do Dia Internacional da Mulher. Ela é feminista. Rosa Luxemburgo, dirigente socialista revolucionária alemã, nunca se considerou feminista e é uma mulher unanimemente reivindicada, diria eu, por toda a democracia, ou o setor de democracia de esquerda das mulheres. O argumento dela é que ela tinha que lutar pela igualdade de homens e mulheres numa sociedade não capitalista, ou seja, numa sociedade onde as pessoas não tivessem permanentemente sobre a ameaça de quem detém os investimentos para poder trabalhar. Nós tínhamos que chegar a uma igualdade substantiva. E se nós pensarmos hoje em dia na questão absolutamente essencial do mundo operário masculino e feminino, o que nós assistimos é uma extensão brutal do trabalho por turnos a nível mundial e do desemprego. Enquanto estas situações existirem, não há igualdade substantiva. Eu dou-vos um exemplo concreto. Aqui em Portugal, na Alta Europa, na Volkswagen, também no Brasil, ou se vocês forem para a Embraer ou para a Petrobras, ou mesmo para profissões qualificadas por turnos, é absolutamente impossível a um homem assumir o trabalho doméstico e reprodutivo se ele trabalha por turnos sistematicamente. Ele nem vê a família. As classes altas que trabalham por turnos resolveram isso recorrendo ao trabalho doméstico pago. As classes baixas não podem. O que acaba por acontecer é que a mulher sozinha assume o trabalho reprodutivo porque não há outra forma de o fazer. Portanto, quando se defende a igualdade substantiva, é preciso ter a coragem que quem defende a igualdade entre homens e mulheres e luta e bem contra a opressão das mulheres, tenha também a coragem de defender que há milhões de homens no mundo, junto com mulheres, sujeitos a uma situação social absolutamente insustentável que não lhes permite, não é que eles não sabem cuidar dos filhos, praticamente não estão com os filhos. Eu falo-vos de Portugal, que tem uma situação economicamente muito mais favorável que a do Brasil no sistema internacional de Estados, onde os trabalhadores em média trabalham 50 a 70 horas por semana nós estamos a falar de horário real. De facto, eu acho que o Brasil, o direito democrático das mulheres a saírem à rua, a partir de uma certa hora está vedado, efetivamente. Embora o Brasil seja uma sociedade muito violenta sobre homens e mulheres, ela é particularmente violenta sobre as mulheres. Isso é inaceitável, porque o direito democrático da livre circulação não existe. Mas isso não se resolve, creio eu, e acho que a Carta de que Deneuve se tornou uma destacada, ou Catherine Millet, entre outras, defensora, vem dizer é que nós não podemos, em nome de combater uma desigualdade, defender uma justiça medieval, em que os direitos democráticos essenciais de liberdade, do bom nome, de defesa de um julgamento justo, de ter advogados, de ter provas, tudo isso é eliminado por julgamentos sumários nas redes sociais. Nós não vamos a lado nenhum com isto, porque isto é medievalismo, é inquisição, são mini processos de Moscovo que não fazem qualquer sentido. Há também uma última nota que eu queria deixar sobre esta questão. As mulheres têm muito reivindicado ao Hollywood chegar aos lugares de topo ou chegar aos lugares de topo das empresas e obviamente que os homens usam muitas vezes o assédio moral e sexual para impedir isso. Mas eu gostava de lembrar que ser gestor não é o melhor lugar do mundo, ou seja, a ideia de que uma mulher vai gerir uma empresa altamente hierarquizada, militarmente hierarquizada, ou seja, não há democracia nesses locais de trabalho, as mulheres vão exercer uma brutal dominação e poder sobre muitos homens que estão abaixo de si.
e volto a dizer isto por causa da questão da igualdade substantiva, enquanto nós não eliminarmos a diferença entre representantes e representados, enquanto o Parlamento for uma coisa distante das pessoas, em que as pessoas são chamadas apenas a votar de 4 em 4 anos, enquanto nós não eliminarmos a diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, uns executam, outros pensam, nós não conseguimos uma democracia substantiva. E penso que, mais uma vez, esta questão é absolutamente central quando nós falamos da igualdade entre homens e mulheres. E termino com uma frase da Rosa Luxemburgo, que não era feminista e foi certamente das mulheres que mais lutou pela igualdade entre homens e mulheres, ao opor-se a um sistema de acumulação que em si tem trazido a absoluta miséria e a desigualdade verificada na alta concentração de renda. Ela dizia que a luta dela era por um mundo onde nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e por isso totalmente livres. E nós precisamos de um mundo assim para ter a certeza que se estabelece que é inequívoca a diferença entre seduzir e dominar, entre conquistar, assediar ou estrupar. Tem que haver uma diferença entre sedução e violência, e nós precisamos de um mundo muito mais igual, com muito mais bom senso, desculpem-me, permitam-me usar esta palavra, para garantir que existe esse limite. Há um limite de bom senso em que nós não podemos perseguir quem quer seduzir, porque isto é a nossa aproximação, é a nossa relação entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. A sedução, a conquista, o galanteio fazem parte do que melhor nós temos, é o namoro. E o namoro contém a palavra amor. E às vezes nós erramos a namorar, erramos a conquistar. Tem que haver uma diferença substancial entre isso e a violência. E não se pode transformar tudo em violência, nem se pode perdoar tudo como galanteio. Não sei, e tenho muitas dúvidas que seja ao Estado que cabe definir essa linha. Porque os Estados hoje em dia já têm um poder forte demais sobre as nossas vidas. Nós precisamos de mais vida coletiva, mais liberdade, mais democracia e menos. E a ideia de que as leis é desejável que regulem todos os nossos comportamentos é uma ideia perigosa, porque é a ideia dos Estados totalitários. Muito obrigada.